O chocante secreto do Hospital de Barbacena revelado! Você nunca acreditará no que aconteceu lá. Uma sombra pairava sobre Barbacena, um lugar que durante décadas escondeu horrores em paredes manchadas de dor e segredos. Hospital psiquiátrico que antes prometia cura, agora era visto como um laboratório do desespero. Relatos de experiências desumanas surgiam das brumas do passado, como ecos distantes de almas atormentadas. E agora, um grupo de ex-pacientes se atrevia a retornar, determinados a desenterrar verdades sombrias que talvez devessem permanecer enterradas. Ana, a artista que lutou contra demônios internos, e Lucas, um psiquiatra cuja consciência pesava por um erro devastador, se uniram nessa jornada. No caminho para o hospital, o clima pesava, como se o próprio ar estivesse impregnado de segredos. Assim que Ana e Lucas cruzaram o portão enferrujado, uma arrepiante sensação de déjà-vu os envolveu. As janelas quebradas pareciam olhos vigias. Murmurava-se que os sussurros do "para serem ouvidos". Enquanto caminhavam pelos corredores escuros, uma risada distante ressoou. O som era ao mesmo tempo familiar e estranhamente aterrador. Seria a alucinação de Ana? Ou a lembrança de outros que haviam passado por aquelas paredes? A dor pulsava em suas memórias, lembrando-os de que ainda carregavam marcas profundas. As paredes, cobertas de grafites e manchas indeterminadas, eram testemunhas silenciosas de uma capacidade humana que beirava o insano. Respirações pesadas, mãos trêmulas. Lucas conduzia Ana pelas alas desativadas, onde camisas de força balançavam ao vento, como almas perdidas clamando por liberdade. Cada passo fazia seu coração acelerar. Seria ali e descobririam a verdade? Um alerta soava em sua mente, mas a necessidade de justiça era mais forte. E que realmente acontecia entre aquelas paredes? E quem era o sobrevivente que agora questionava sua própria identidade? Envolvido em um manto de dúvidas e mentiras, Ana sentia a ansiedade crescer, uma mistura de retorcia em seu peito. Segredos do governo, experimentos com mentes humanas, a ideia de que vidas foram sacrificadas em nome de uma ciência cruel. Parecia uma lenda, mas a verdade os aguardava a cada esquina escura. Seriam apanhados por um antagonista que parecia entender seus medos mais profundos? Enquanto eles se aprofundavam na escuridão, um barulho repentino ecoou nos corredores vazios. Uma sombra se movia rapidamente, um inimigo do passado, pronto para proteger o legado sombrio do hospital a qualquer custo. A adrenalina subia. Havia algo mais que os aguardava ali, algo que teria permanecer escondido. Ana era forçada a confrontar suas lembranças mais sombrias, e Lucas sentia a pressão de seus pecados. O vento uivava, como se a própria estrutura estivesse lamentando. O que encontrariam ao final dessa jornada? A verdade ainda estava mais distante do que imaginavam. E o medo de descobrir era tão intenso quanto a necessidade de fazê-lo. Estavam a ponto de romper. Um ciclo de silêncio, mas estariam prontos para enfrentar o que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A tensão pairava no ar, pesada e indescritível. Cada passo que Ana e Lucas davam parecia ecoar, como se aqueles corredores tivessem absorvido a angústia e o desespero de todos que ali estiveram. O barulho inesperado que ecoou à sua direita fez o coração deles disparar. Era um som firme, igual ao tilintar de chaves em uma algema. Uma silhueta apareceu na penumbra. Um homem vestido de branco, como um espírito perdido. Seus olhos eram vazios, mas havia algo familiar na expressão dele. Eu sabia que vocês voltariam, ele dissera, e a voz dele soava como um sussurro grave, ecoando pelo corredor. Ana sentiu um frio na espinha, enquanto a lucidez começava a deixar espaço para a confusão. O homem continuava, a voz mais intensa. Nunca deixaram de ser parte daqui. Vocês não conseguirão escapar. Lucas estremeceu. Ele se lembrou do passado, das vidas que se foram em momentos de descuido e da culpa que o atormentava. Você? Você é um dos meus pacientes? O homem parou a um passo deles, a luz fraca iluminando seu olhar penetrante. Sou muito mais do que isso, doutor, ele respondeu, um sorriso torto surgindo em seu rosto. Aprendi a sobreviver. Aqui! E você? O que aprendeu? Ana olhou para Lucas, um nó na garganta. A tensão aumentava. Esse encontro não deveria ser uma lembrança do passado, mas algo que fez seu coração disparar. O homem virou-se, apontando na direção de uma porta entreaberta. Miasma de desespero parecia escapar de lá. A resposta está ali, disse ele, quase como se estivesse provocando-os. Estamos prontos para ouvir. Precisamos saber a verdade. Ana falou, sem ter razão. A voz tremendo, em meio ao medo que dominava seus sentidos. Ela não esperava a resposta que viria. O homem de branco inclinou a cabeça, os olhos apertados e numa expressão de revelação. Preparem-se para descobrir quem vocês realmente são. O tempo que passaram entre essas paredes moldou mais do que suas memórias, disse ele, dando um passo para trás. Seu corpo começou a desvanecer aos poucos, como se dissolvesse na própria sombra. Lucas fez menção de alcançá-lo, mas era tarde demais. A figura desvanecera. Frio súbito envolveu os dois. Um medo palpável. Quais segredos eles estavam prestes a desvendar? O que isso significava para eles? A luz tremeluzia e uma folha de papel caiu lentamente do ar, pousando suavemente em seus pés. Lucas se abaixou e a pegou. As letras eram góticas, quase ilegíveis, mas uma palavra se destacou. Experimento. O rosto de Ana ficou pálido. Uma onda de lembranças tomou conta dela. Fragmentos de uma história que ela queria esquecer. Segredos de um passado compartilhado que agora estava ressurgindo. Lucas ergueu os olhos para Ana, confuso. O que isso significa? Ele passou a mão pela testa, tentando processar. A expressão dela se desfez em dor. Eu não sei, mas sinto que algo foi feito conosco, aqui neste lugar. De repente, um estrondo ecoou no andar de cima. O chão vibrou e o som fez as paredes tremerem. O que era isso? Essa resposta não seria simples. O hospital estava guardando. Mais do que segredos, estava guardando verdades. Ana segurou a mão de Lucas e juntos eles se encaminharam para a porta. O que encontrariam naquela sala?
Quem realmente eram agora e o que o passado os aguardava. A ansiedade se misturava com a adrenalina, enquanto o eco de suas decisões começava a se revelar. Eles estavam prestes a descascar as camadas da verdade. Mas o que aconteceria quando finalmente se deparassem com o núcleo sombrio da realidade que os unia? A tensão pairava no ar, pesada e indescritível. Cada passo que Ana e Lucas davam parecia ecoar, como se aqueles corredores tivessem absorvido a angústia e o desespero de todos que ali estiveram. O barulho inesperado que ecoou à sua direita fez o coração deles disparar. Era um som firme, igual ao tilintar de chaves em uma algema. Uma silhueta apareceu na penumbra, um homem vestido de branco, como um espírito perdido. Seus olhos eram vazios, mas havia algo familiar na expressão dele. Eu sabia que vocês voltariam, ele dissera, e a voz dele soava como um sussurro grave, ecoando pelo corredor. Ana sentiu um frio na espinha, enquanto a lucidez começava a deixar espaço para a confusão. O homem continuava, a voz mais intensa. Nunca deixaram de ser parte daqui. Vocês não conseguirão escapar. Lucas estremeceu. Ele se lembrou do passado, das vidas que se foram em momentos de descuido e da culpa que o atormentava. Você é um dos meus pacientes? O homem parou a um passo deles, a luz fraca, iluminando seu olhar penetrante. Sou muito mais do que isso, doutor, ele respondeu, um sorriso torto surgindo em seu rosto. Aprendi a sobreviver aqui. E você? O que aprendeu? Ana olhou para Lucas, um nó na garganta. A tensão aumentava. Esse encontro não deveria ser uma lembrança do passado, mas algo que fez seu coração disparar. O homem virou-se, apontando na direção de uma porta entreaberta. Miasma de desespero parecia escapar de lá. A resposta está ali, disse ele, quase como se estivesse provocando-os. Estamos prontos para ouvir. Precisamos saber a verdade. Ana falou, a voz tremendo em meio ao medo que dominava seus sentidos. Ela não esperava a resposta que viria. O homem de branco inclinou a cabeça, os olhos apertados em uma expressão de revelação. Preparem-se para descobrir quem vocês realmente são. O tempo que passaram entre essas paredes moldou mais do que suas memórias, disse ele, dando um passo para trás. Seu corpo começou a desvanecer aos poucos, como se dissolvesse na própria sombra. Lucas fez menção de alcançá-lo, mas era tarde demais. A figura desvanecera. Um frio súbito envolveu os dois, um medo palpável. Quais segredos eles estavam prestes a desvendar? O que isso significava para eles? A luz tremeluzia e uma folha de papel caiu lentamente do ar, pousando suavemente em seus pés. Lucas se abaixou e a pegou. As letras eram góticas, quase ilegíveis, mas uma palavra se destacou. Experimento. O rosto de Ana ficou pálido. Uma onda de lembranças tomou conta dela. Fragmentos de uma história que ela queria esquecer. Segredos de um passado compartilhado, que agora estava ressurgindo. Lucas ergueu os olhos para Ana, confuso. O que isso significa? Ele passou a mão pela testa, tentando processar. A expressão dela se desfez em dor. Eu não sei. Mas sinto que algo foi feito conosco, aqui neste lugar. De repente o estrondo ecoou no andar de cima. O chão vibrou e o som fez as paredes tremerem.
O que era isso? Essa resposta não seria simples. O hospital estava guardando mais do que segredos. Estava guardando verdades. Ana segurou a mão de Lucas e juntos eles se encaminharam para a porta. O que encontrariam naquela sala? Quem realmente eram agora? E o que o passado os aguardava? A ansiedade se misturava com a adrenalina, enquanto o eco de suas decisões começava a se revelar. Eles estavam prestes a descascar as camadas da verdade. Mas o que aconteceria quando finalmente se deparassem com o núcleo sombrio da realidade que os unia? A porta rangeu ao ser empurrada. Dentro, um cheiro de mofo e medicamentos estragados os recebeu. As paredes estavam cobertas de fotos amareladas de antigas incertezas. Entre os rostos, uma mulher. Ana parou, uma mão no peito. Era sua mãe. O coração dela disparou, a luz quase falhando, enquanto a dor se tornou aguda. Ela nunca quis que você estivesse aqui. A voz de Lucas, agora distante, falhou. O olhar dele se concentrou em uma outra foto. A mulher na imagem sorriu, mas tudo parecia falso. Você sabia? Lucas olhou para Ana, buscando respostas. Eu não sabia, Ana gritou. Eu pensei que ela estava morta. Por que ela está aqui? Suas mãos tremiam de emoção. Mas antes que pudessem discutir, um grito cortou o ar, intenso e agonizante. Viam as sombras se movendo. O hospital não os deixaria escapar. Então, a figura do homem de branco reapareceu, mas havia algo diferente nele, um brilho sombrio em seus olhos. Ao final da verdade, escolherão o que realmente são. Ana olhou para Lucas. O que isso significava para eles? O passado deles os pressionava, puxava-os para longe da saída. Antes que eles pudessem reagir, o barulho de passos se aproximou. Eles estavam cercados. A luz começou a piscar de novo, e Ana percebeu a verdade. Aqueles anos, as experiências, tudo poderia ter sido uma mentira para ocultar algo horrendo. Quando a escuridão tomou conta da sala, lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Lucas, o que somos? A pergunta parecia ecoar na própria parede. E com isso a luz se apagou, deixando apenas um mistério sobre o que ainda estava. Corvir! A porta rangeu ao ser empurrada. Dentro, um cheio de mofo e medicamentos estragados os recebeu. As paredes estavam cobertas de fotos amareladas de antigas incertezas. Entre os rostos, uma mulher. Ana parou, a mão no peito. Era sua mãe. O coração dela disparou, a luz quase falhando, enquanto a dor se tornou aguda. Ela nunca quis que você estivesse aqui. A voz de Lucas, agora distante, falhou. O olhar dele se concentrou em uma outra foto. A mulher na imagem sorriu, mas tudo parecia falso. Você sabia? Lucas olhou para Ana, buscando respostas. Eu não sabia, Ana gritou. Eu pensei que ela estava morta. Por que ela está aqui? Suas mãos tremiam de emoção. Agora que pudessem discutir, um grito cortou o ar. Intenso e agonizante. As sombras começaram a se agitar. O hospital não os deixaria escapar. Então a figura do homem de branco reapareceu. Mas havia algo diferente nele. Um brilho sombrio em seus olhos. Ao final da verdade, escolherão o que realmente são. Ana olhou para Lucas. O que isso significava para eles? O passado deles os pressionava, puxava-os para longe da saída. Antes que eles pudessem reagir, o barulho de passos se aproximou.
Eles estavam cercados. A luz começou a piscar de novo e Ana percebeu a verdade. Aqueles anos, as experiências, tudo poderia ter sido uma mentira para ocultar algo horrendo, quando a escuridão tomou conta da sala. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Lucas, o que somos? A pergunta parecia ecoar na própria parede, e com isso a luz se apagou, deixando apenas um mistério sobre o que ainda estava por vir. Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressoou na escuridão, mais forte agora, quase zombando. Com um movimento abrupto, ele estendeu as mãos e uma luz quente surgiu, revelando uma cena surreal. O ambiente parecia se transformar e, de repente, Ana e Lucas se viram em uma sala comum, como de uma casa familiar, com cadeiras e uma mesa de jantar. E ali estavam suas famílias, todas reunidas. Ana ficou paralisada. Mãe, a figura materna sorria, mas a dor de Ana aflorou. Era uma ilusão? Um truque? Precisamos falar, querida, sua mãe disse, com uma voz suave, mas firme. Lucas, confuso, olhou ao redor. O que está acontecendo? O que isso significa? Você não percebe? Tudo o que viveram até agora faz parte de um grande plano. E vocês nunca estiveram sozinhos nessa história, disse o homem de branco, agora completamente presente na cena familiar. Estão conectados de maneiras que não compreendem. O que fizeram aqui, essas experiências, moldaram todos nós. Ana apontou para a mãe. Mas ela, você não pode estar aqui. Você, a mulher interrompeu. Ana, eu estava tentando te proteger. Eles usaram você para um experimento, mas você é mais forte do que imagina. Todos nós somos parte disso. E agora você precisa escolher: continuar na ignorância ou descobrir a verdade. O pânico subiu pela garganta de Ana. O brilho nos olhos do homem parecia mais real, mais perto. Escolham seus lados, esta é uma batalha de mentes. O que foi feito não pode ser desfeito. Lucas disse, sua voz carregada de pressa. E se a verdade arruinar tudo? E se eu não puder lidar? Talvez você devesse ter pensado antes de se envolver. O homem de branco respondeu, seu tom se tornando malicioso. Ultimamente, você não é o único a carregar culpa. As peças estão em movimento. Ana sentiu uma reviravolta dentro dela. O que ele quis dizer? Era um jogo que todos estavam jogando? E ela foi apenas uma peça? E Lucas, que fazia parte disso tudo? A tensão era palpável, e a sala, que agora parecia uma armadilha, estava prestes a explodir. Em segredos, um rugido ensurdecedor cortou o ar, e a casa começou a tremer, como se talvez estivesse desmoronando. Escolham agora, ou perderão tudo. O homem de branco anunciou, e a sala começou a escurecer novamente. Ana olhou para Lucas, seu coração apertado. O que esse momento significava? Eles estavam prestes a entrar em um abismo, mas o que ressoava profundamente era a fraqueza da conexão que tinham um com o outro, como se tudo pudesse se desfazer em um instante. O que vamos fazer? Ela sussurrou, e a escuridão os envolveu, enquanto uma nova jornada se firmava no horizonte. A escuridão tomou conta da sala. Sussurros inquietantes ecoando, como se a própria estrutura estivesse lamentando. O rugido ensurdecedor que cortou o ar fez com que todos parassem. O chão tremia sob seus pés e a casa se desmoronava em um caos de luz e sombra. Ana agarrou a mão de Lucas, os olhos arregalados. Medo! O que está acontecendo? Sua voz tremia como se fosse engolida pela escuridão. Escolham agora, ou perderão tudo. O homem de branco soou mais alto.
Sua figura agora resplandecente como um espectro. A sala se despedaçava e os rostos familiares começaram a se desvanecer, como uma pintura borrada. Não! Ana fez uma tentativa desesperada de agarrar a imagem de sua mãe. Não! Eu não posso perder você de novo! Você precisa saber a verdade! É a única maneira de se libertar. A voz da mãe de Ana se misturava com a do homem de branco, criando uma cacofonia angustiante. Enquanto isso, Lucas olhava em volta, perdido entre a realidade e a ilusão. Quem somos realmente? Conseguiu perguntar num fio de voz. O que estamos fazendo aqui? E então tudo ficou em silêncio. A luz apagara e, com isso, a cena familiar desapareceu. Estavam de volta ao corredor escuro do hospital. Mas agora havia algo mais. Uma presença. Algo que não estavam preparados para enfrentar. Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressonava, cheia de malícia. Não estão sozinhos e nunca estiveram. Antes que pudessem reagir, uma nova figura apareceu nas sombras. Uma mulher com uma expressão familiar. Seus olhos refletiam a dor e a luta de anos. Era Sofia, a melhor amiga de Ana, supostamente morta em um acidente anos atrás. Ana, Lucas, vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade é muito pior do que imaginam. Ana mal conseguia respirar. Sofia? Mas como? A mulher interrompeu, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. Eu já sabia de tudo. O hospital não era um lugar de cura, mas um lar para aqueles que foram escolhidos. Cada um de nós foi parte de uma experiência maior. Fomos utilizados de maneira cruel. Experiência? Do que você está falando? O pânico envolveu Lucas enquanto a realidade começava a se desdobrar em seu interior. Sofia deu um passo mais perto, suas palavras rápidas como balas. Estavam estudando nossos traumas, nossas fraquezas. Cada lágrima, cada grito foi anotado e transformado em dados para um projeto obscuro. E nós não somos as únicas vítimas. Ana sentiu como se um peso imenso tivesse se deslocado de seu peito. Mas um nó de revolta começou a tomar conta. Mas quem fez isso? Quem está por trás de tudo isso? Quem você acha? Sofia arqueou uma sobrancelha. O homem que vocês pensavam ser um salvador. Ele é o verdadeiro monstro e agora está aqui para garantir que nada se perpetue. Igor, o antigo médico do hospital, que havia sido mentor de Lucas, surgiu nas sombras. Ah, como é bom vê-los juntos outra vez, meus queridos projetos! Em sua face havia um sorriso perturbador, uma mistura de alegria e desprezo. Vocês são mais do que apenas pessoas. São experimentos. Una engoliu em seco. Não, não pode ser. Isso não está acontecendo. Tudo isso foi para moldar suas mentes, torná-los peças em um jogo. O que você chamou de amor, Ana, é apenas uma manipulação. Sinto muito, Lucas, mas você foi apenas uma marionete. Continuou Igor, enquanto a riso de desprezo crescia. A revelação atingiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Lucas, seu coração partido, enquanto sentia que cada pingo de esperança se dissolvia. Você sabia disso? Eu não sabia de nada, Lucas protestou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade. Pegadinha! Tudo isso foi encenado para vocês chegarem aqui. E agora, o caminho à frente é incerto, emanou Sofia, com uma frieza perturbadora. A tensão era insuportável. Ana percebeu que aquilo era uma batalha, uma luta pela verdade, mas também pela liberdade.
Enquanto o homem de branco recuava na escuridão, a sensação de que estavam em um jogo mortal aumentava. O que iriam escolher? Ao mesmo tempo, os ecos de suas decisões passadas dançavam nas sombras. E com isso, apenas uma pergunta ressoava na mente deles. Quem eram eles realmente? E o que estava reservado no futuro? Os olhos de Ana ardendo numa fúria de desespero. A única certeza que tinha era que se não agissem agora, tudo estaria perdido. A escuridão tomou conta da sala, sussurros inquietantes ecoando como se a própria estrutura estivesse lamentando. O rugido ensurdecedor que cortou o ar fez com que todos parassem. O chão tremia sob seus pés, e a casa se desmoronava em um caos de luz e sombra. Ana agarrou a mão de Lucas, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? Sua voz tremia, quase perdida na escuridão. Escolham agora ou perderão tudo. O homem de branco soou mais alto. Sua figura agora resplandecente como o espectro. A sala se despedaçava e os rostos familiares começaram a se desvanecer, como uma pintura borrada. Não. Ana fez uma tentativa desesperada de agarrar a imagem de sua mãe. Não! Eu não posso perder você de novo! Você precisa saber a verdade. É a única maneira de se libertar. A voz da mãe de Ana se misturava com a do homem de branco, criando uma cacofonia angustiante. Enquanto isso, Lucas olhava em volta, perdido entre a realidade e a ilusão. Quem somos realmente? Conseguiu perguntar num fio de voz. O que estamos fazendo aqui? E então, tudo ficou em silêncio. A luz apagou, e com isso, a cena familiar desapareceu. Estavam de volta ao corredor escuro do hospital, mas agora havia algo mais. Uma presença. Algo que não estavam preparados para enfrentar. Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressonava, cheia de malícia. Não estão sozinhos e nunca estiveram. Antes que pudessem reagir, uma nova figura apareceu. Nas sombras, uma mulher com uma expressão familiar. Seus olhos refletiam a dor e a luta de anos. É a Sofia, a melhor amiga de Ana, supostamente morta em um acidente anos atrás. Ana! Lucas! Vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade é muito pior do que imaginam. Ana mal conseguia respirar. Sofia? Mas como? A mulher interrompeu, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. Eu já sabia de tudo. O hospital não era um lugar de cura, mas um lar para aqueles que foram escolhidos. Cada um de nós foi parte de uma experiência maior. Fomos utilizados de maneira cruel. Experiência? Do que você está falando? O pânico envolveu Lucas, enquanto a realidade começava a se desdobrar em seu interior. Sofia deu um passo mais perto, suas palavras rápidas como balas. Estavam estudando nossos traumas, nossas fraquezas. Cada lágrima, cada grito foi anotado e transformado em dados para um projeto obscuro. E nós não somos as únicas vítimas. Ana sentiu como se um peso imenso tivesse se deslocado de seu peito, mas um nó de revolta começou a tomar conta. Mas quem fez isso? Quem está por trás de tudo isso? Quem você acha? Sofia arqueou uma sobrancelha. O homem que vocês pensavam ser um salvador. Ele é o verdadeiro monstro. E agora está aqui para garantir que nada se perpetue. Igor, um antigo médico do hospital, que havia sido mentor de Lucas,
surgiu nas sombras. Ah, como é bom vê-los juntos outra vez, meus queridos projetos. Em sua face havia um sorriso perturbador, uma mistura de alegria e desprezo. Vocês são mais do que apenas pessoas, são experimentos. Ana engoliu em seco. Não, não pode ser. Isso não está acontecendo. Tudo isso foi para moldar suas mentes, torná-los peças em um jogo. O que você chamou de amor, Ana, é apenas uma manipulação. Sinto muito, Lucas, mas você foi apenas uma marionete, continuou Igor, enquanto o riso de desprezo crescia. A revelação atingiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Lucas, seu coração partido, enquanto sentia que cada pingo de esperança se dissolvia. Você sabia disso? Eu não sabia de nada. Lucas protestou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade. Pegadinha, tudo isso foi encenado para vocês chegarem aqui. E agora, o caminho à frente é incerto, emanou Sofia. Com uma frieza perturbadora. A tensão era insuportável. Ana percebeu que aquilo era uma batalha, uma luta pela verdade, mas também pela liberdade. Enquanto o homem de branco recuava na escuridão, o sentimento crescente de um abismo a engolir aumentava. O que iriam escolher? Ao mesmo tempo, os ecos de suas decisões passadas dançavam nas sombras. E com isso, apenas uma pergunta ressoava na mente deles. Quem eram eles realmente e o que estava reservado no futuro? E então, como se a realidade estivesse prestes a estourar. Um estrondo maciço fez as paredes tremerem e a estrutura do hospital começou a ruir de uma maneira aterradora. Ana olhou novamente para Lucas e, com intensidade que misturava medo e determinação, perguntou: Estamos prontos para enfrentar isto juntos? Enquanto a escuridão os engolia de vez, uma nova verdade começava a se delinear como uma sombra dançando nas chamas de um fogo, prestes a queimar tudo. Uma escolha estava prestes a ser feita, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. A escuridão tomou conta da sala, sussurros inquietantes ecoando como se a própria estrutura estivesse lamentando. O rugido ensurdecedor que cortou o ar fez com que todos parassem. O chão tremia sob seus pés e a casa se desmoronava em um caos de luz e sombra. Ana agarrou a mão de Lucas, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? Sua voz tremia. Quase perdida na escuridão. Escolham agora ou perderão tudo. O homem de branco soou mais alto, sua figura agora resplandecente como um espectro. A sala se despedaçava e os rostos familiares começaram a se desvanecer como uma tintura borrada. Não! Ana fez uma tentativa desesperada de agarrar a imagem de sua mãe. Não! Eu não posso perder você de novo! Você precisa saber a verdade. É a única maneira de se libertar. A voz da mãe de Ana se misturava com a do homem de branco, criando uma cacofonia angustiante. Enquanto isso, Lucas olhava em volta, perdido entre a realidade e a ilusão. Quem somos realmente? Conseguiu perguntar, num fio de voz. O que estamos fazendo aqui? E então, tudo ficou em silêncio. A luz apagou e, com isso, a cena familiar desapareceu. Estavam de volta ao corredor escuro do hospital, mas agora havia algo mais. Uma presença, algo que não estavam preparados para enfrentar.
Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressonava, cheia de malícia. Não estão sozinhos e nunca estiveram. Antes que pudessem reagir, uma nova figura apareceu nas sombras. Uma mulher com uma expressão familiar. Seus olhos refletiam a dor e a luta de anos. Era Sofia, a melhor amiga de Ana, supostamente morta em um acidente anos atrás. Ana, Lucas, vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade é muito pior do que imaginam. Ana mal conseguia respirar. Sofia? Mas como? A mulher interrompeu, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. Eu já sabia de tudo. O hospital não era um lugar de cura, mas um lar para aqueles que foram escolhidos. Cada um de nós foi parte de uma experiência maior. Fomos utilizados de maneira cruel. Experiência? Do que você está falando? O pânico envolveu Lucas enquanto a realidade começava a se desdobrar em seu interior. Sofia deu um passo mais perto, suas palavras rápidas como balas. Estavam estudando nossos traumas, nossas fraquezas. Cada lágrima, cada grito foi anotado e transformado em dados para um projeto obscuro. E nós não somos as únicas vítimas. Ana sentiu como se o peso imenso tivesse se deslocado de seu peito, mas um nó de revolta começou a tomar conta. Mas quem fez isso? Quem está por trás de tudo isso? Quem você acha? Sofia arqueou uma sobrancelha. O homem que vocês pensavam ser um salvador? Ele é o verdadeiro monstro e agora está aqui para garantir que nada se perpetue. Igor, um antigo médico do hospital, que havia sido mentor de Lucas, surgiu nas sombras. Ah, como é bom vê-los juntos outra vez, meus queridos projetos! Em sua face havia um sorriso perturbador, uma mistura de alegria e desprezo. Vocês são mais do que apenas pessoas. São experimentos. Ana engoliu em seco. Não pode ser. E se não está acontecendo? Tudo isso foi para moldar suas mentes, torná-los peças em um jogo. O que você chamou de amor, Ana, é apenas uma manipulação. Sinto muito, Lucas, mas você foi apenas uma marionete. Continuou Igor, enquanto o riso de desprezo crescia. A revelação atingiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Lucas, seu coração partido, enquanto sentia que cada pingo de esperança se dissolvia. Você sabia disso? Eu não sabia de nada. Lucas protestou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade! Pegadinha! Tudo isso foi encenado para vocês chegarem aqui. E agora, o caminho à frente é incerto. Emanou Sofia, com uma frieza perturbadora. A tensão era insuportável. Ana percebeu que aquilo era uma batalha. Uma luta pela verdade, mas também pela liberdade. Enquanto o homem de branco recuava na escuridão, o sentimento crescente de um abismo a engolir aumentava. O que iriam escolher? Ao mesmo tempo, os ecos de suas decisões passadas dançavam nas sombras, e com isso, apenas uma pergunta ressoava na mente deles. Quem eram eles realmente? E o que estava reservado no futuro? E então, como se a realidade estivesse prestes a estourar, um estrondo maciço fez as paredes tremerem, e a estrutura do hospital começou a ruir de uma maneira aterradora. Ana olhou novamente para Lucas e, com uma intensidade que misturava medo e determinação, perguntou: estamos prontos para enfrentar isso juntos? Enquanto a escuridão os engolia de vez, uma nova verdade começava a se delinear, como uma sombra dançando nas chamas de um fogo prestes a queimar tudo. Uma escolha estava prestes a ser feita, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. E no meio do caos,
Uma luz brilhante surgiu, um flash que quase ofuscou os olhos. Era como se o tempo havia parado por um momento. E então, para o horror de Ana e Lucas, a figura de Igor se desintegrou, revelando uma tela enorme com a imagem de centenas de rostos, todos conhecidos. Eram amigos, familiares, até mesmo alguns dos pacientes que haviam cruzado seu caminho. Todos haviam sido parte de um grande experimento. E toda a vida que conheciam era uma farsa. Agora vejam a verdade. Estão todos conectados por um fio invisível. Vocês não são apenas participantes, são a chave para tudo isso. Cada um de vocês carrega um pedaço do que foram, mas agora precisam decidir. Vão continuar os jogos ou lutar para quebrá-los de vez? A voz ecoou, e Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Era mais do que uma escolha. Era um ultimato. Com a verdade na frente deles, como poderiam seguir em frente? Tudo o que pensaram saber desmoronava em um instante. E a única pergunta que restava era: até onde iriam para descobrir quem realmente eram? A escuridão tomou conta. Da sala, sussurros inquietantes ecoando como se a própria estrutura estivesse lamentando. O rugido ensurdecedor que cortou o mar fez com que todos parassem. O chão tremia sob seus pés e a casa se desmoronava em um caos de luz e sombra. Ana agarrou a mão de Lucas, os olhos arregalados de medo. — O que está acontecendo? Sua voz tremia, quase perdida na escuridão. — Escolham agora, ou perderão tudo. O homem de branco soou mais alto, sua figura agora resplandecente como um espectro. A sala se despedaçava e os rostos familiares começaram a se desvanecer, como uma pintura borrada. Não! Ana fez uma tentativa desesperada de agarrar a imagem de sua mãe. Não! Eu não posso perder você de novo. Você precisa saber a verdade. É a única maneira de se libertar. A voz da mãe de Ana se misturava com a do homem de branco, criando uma cacofonia angustiante. Enquanto isso, Lucas olhava em volta, perdido entre a realidade e a ilusão. Quem somos realmente? Conseguiu perguntar, num fio de voz. O que estamos fazendo aqui? E então, tudo ficou em silêncio. A luz apagou, e com isso, a cena familiar desapareceu. Estavam de volta ao corredor escuro do hospital. Mas agora havia algo mais. Uma presença, algo que não estavam preparados para enfrentar. Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressonava, cheia de malícia. Não estão sozinhos? E nunca estiveram. Antes que pudessem reagir, uma nova figura apareceu nas sombras, uma mulher com uma expressão familiar. Seus olhos refletiam a dor e a luta de anos. Era Sofia, a melhor amiga de Ana, supostamente morta em um acidente anos atrás. Ana! Lucas, vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade é muito pior do que imaginam. Ana mal conseguia respirar. Sofia! Mas como? A mulher interrompeu, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. Eu já sabia de tudo. O hospital não era um lugar de cura, mas um lar para aqueles que foram escolhidos. Cada um de nós foi parte de uma experiência maior. Fomos utilizados de maneira cruel. Experiência? Do que você está falando? O pânico envolveu Lucas, enquanto a realidade começava a se desdobrar em seu interior. Sofia deu um passo mais perto, suas palavras rápidas como balas. Estavam estudando nossos traumas, nossas fraquezas. Cada lágrima, cada grito foi anotado e transformado em dados para um projeto obscuro. E nós não somos as únicas vítimas.
Ana sentiu como se um peso imenso tivesse se deslocado de seu peito, mas um nó de revolta começou a tomar conta. Mas quem fez isso? Quem está por trás de tudo isso? Quem você acha? Sofia arqueou uma sobrancelha. O homem que vocês pensavam ser um salvador. Ele é o verdadeiro monstro e agora está aqui para garantir que nada se perpetue. Igor, um antigo médico do hospital, que havia sido mentor de Lucas, surgiu nas sombras. Ah, como é bom vê-los juntos outra vez, meus queridos projetos! Em sua face havia um sorriso perturbador de alegria e desprezo. Vocês são mais do que apenas pessoas. São experimentos. Ana engoliu em seco. Não, não pode ser. Isso não está acontecendo. Tudo isso foi para moldar suas mentes, torná-las peças em um jogo. O que você chamou de amor, Ana, é apenas uma manipulação. Sinto muito, Lucas, mas você foi apenas uma marionete, continuou Igor, enquanto o riso de desprezo crescia. A revelação atingiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Lucas, seu coração partido, enquanto sentia que cada pingo de esperança se dissolvia. Você sabia disso? Eu não sabia de nada! Lucas protestou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade. Pegadinha! Tudo isso foi encenado para vocês chegarem aqui. E, agora, o caminho à frente é incerto, emanou Sofia, com uma frieza perturbadora. A tensão era insuportável. Ana percebeu que aquilo era uma batalha, uma luta pela verdade, mas também pela liberdade. Enquanto o homem de branco recuava na escuridão, o sentimento crescente de um abismo a engolir aumentava. O que iriam escolher? Ao mesmo tempo, os ecos de suas decisões passadas dançavam nas sombras. E com isso, apenas uma pergunta ressoava na mente deles. Quem eram eles realmente e o que estava reservado no futuro? E então, como se a realidade estivesse prestes a estourar, um estrondo maciço fez as paredes tremerem, e a estrutura do hospital começou a ruir de uma maneira aterradora. Ana olhou novamente para Lucas e, com uma intensidade que misturava medo e determinação, perguntou: estamos prontos para enfrentar isso juntos? Foi quando, do fundo da escuridão, algo começou a se materializar. Primeiro, era uma luz fraca, um brilho pulsante. Mas, de repente, essa luz se expandiu e revelou uma figura. Era uma versão mais jovem de Ana. Sorriam para ela com uma tristeza profunda. Quem é você? Ana sussurrou, sua voz tremendo. Eu sou você, disse a jovem Ana, com lágrimas nos olhos. Sou a Ana que você esqueceu. O que você se tornou é consequência das decisões de todos ao seu redor. O que aconteceu depois que você saiu daqui? A vida que você viveu? Foi tudo manipulado, uma ilusão. Sua mãe, Igor, eles controlaram tudo. Não pode ser! Isso não é real! Lucas berrou, olhando entre as duas Anas. Real demais, não é? Eu sou a parte de você que ficou presa aqui, disse a jovem Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. E agora você precisa decidir. Continuar a ignorar quem você realmente é ou se libertar, mesmo que isso custe tudo. Ana sentiu que seu coração disparou. O que isso significa? Significa que meus sonhos, minhas dores e minhas esperanças estão nas suas mãos. Mas tudo tem um preço. Antes que pudéssemos entender, a jovem Ana deu um passo em direção ao homem de branco. Você não é mais o seu carrasco. É hora de quebrar essas correntes, a menos que você escolha ficar presa na mentira. E assim, com essas palavras, a sala inteira começou a tremular.
A divisão entre luz e sombra se tornou turva, e a jovem Ana começou a se desintegrar. Um grito ecoando enquanto ela desaparecer. Ana olhou para Lucas, totalmente em choque. O que vamos fazer? Uma nova verdade começava a se delinear, como uma sombra dançando nas chamas de um fogo prestes a queimar tubo. A única certeza que restava era que nada seria como antes. A escuridão tomou conta da sala, sussurros inquietantes ecoando como se a própria estrutura estivesse lamentando. O rugido ensurdecedor que cortou o ar fez com que todos parassem. O chão tremia sob seus pés e a casa se desmoronava em um caos de luz e sombra. Ana agarrou a mão de Lucas, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? Sua voz tremia, quase perdida na escuridão. Escolham agora ou perderão tudo. O homem de branco soou mais alto. Sua figura agora resplandecente como um espectro. A sala se despedaçava e os rostos familiares começaram a se desvanecer, como uma pintura borrada. Não! Ana fez uma tentativa desesperada de agarrar a imagem de sua mãe. Não! Eu não posso perder você de novo! Você precisa saber a verdade. É a única maneira de se libertar. A voz da mãe de Ana se misturava com a do homem de branco, criando uma cacofonia angustiante. Enquanto isso, Lucas olhava em volta, perdido entre a realidade e a ilusão. Quem somos realmente? Conseguiu perguntar, num fio de voz. O que estamos fazendo aqui? E então tudo ficou em silêncio. A luz apagou e com isso a cena familiar desapareceu. Estavam de volta ao corredor escuro do hospital, mas agora havia algo mais. Uma presença, algo que não estavam preparados para enfrentar. Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressonava, cheia de malícia. Não estão sozinhos e nunca estiveram. Antes que pudessem reagir, uma nova figura apareceu nas sombras. Uma mulher com uma expressão familiar. Seus olhos refletiam a dor e a luta de anos. Era Sofia, a melhor amiga de Ana, supostamente morta em um acidente anos atrás. Ana, Lucas, vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade é muito pior do que imaginam. Ana mal conseguia respirar. Sofia? Mas como? A mulher interrompeu, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. Eu já sabia de tudo. O hospital não era um lugar de cura, mas um lar para aqueles que foram escolhidos. Cada um de nós foi parte de uma experiência maior. Fomos utilizados de maneira cruel. Experiência? Do que você está falando? O pânico envolveu Lucas, enquanto a realidade começava a se desdobrar em seu interior. Sofia deu um passo mais perto, suas palavras rápidas como balas. Estavam estudando nossos traumas, nossas fraquezas. Cada lágrima, cada grito foi anotado e transformado em dados para um projeto obscuro. E nós não somos as únicas vítimas. Ana sentiu como se um peso imenso tivesse se deslocado de seu peito, mas um nó de revolta começou a tomar conta. Mas quem fez isso? Quem está por trás de tudo isso? Quem você acha? Sofia arqueou uma sobrancelha. O homem que vocês pensavam ser um salvador. Ele é o verdadeiro monstro, e agora está aqui para garantir que nada se perpetue. Igor, um antigo médico do hospital que havia sido mentor de Lucas, surgiu nas sombras. Ah, como é! Bom vê-los juntos outra vez, meus queridos projetos! Em sua face havia um sorriso perturbador, uma mistura de alegria e desprezo.
Vocês são mais do que apenas pessoas! São experimentos! Ana engoliu em seco. Não pode ser! Isso não está acontecendo! Tudo isso foi para moldar suas mentes, torná-los peças em um jogo. O que você chamou de amor, Ana, é apenas uma manipulação. Sinto muito, Lucas, mas você foi apenas uma marionete, continuou Igor, enquanto o riso de desprezo crescia. A revelação atingiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Lucas, seu coração partido, enquanto sentia que cada pingo de esperança se dissolvia. Você sabia disso? Eu não sabia de nada. Lucas protestou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade! Pegadinha! Tudo isso foi encenado para vocês chegarem aqui. E agora, o caminho à frente é incerto, emanou Sofia, com uma frieza perturbadora. A tensão era insuportável. Ana percebeu que aquilo era uma batalha, uma luta pela verdade, mas também pela liberdade. Enquanto o homem de branco recuava na escuridão, o sentimento crescente de um abismo a engolir aumentava. O que iriam escolher? Ao mesmo tempo, os ecos de suas decisões passadas dançavam nas sombras. E com isso, apenas uma pergunta ressoava na mente deles. Quem eram eles realmente? E o que estava reservado no futuro? E então, como se a realidade estivesse prestes a estourar, um estrondo maciço fez as paredes tremerem. E a estrutura do hospital começou a ruir de uma maneira aterradora. Ana olhou novamente para Lucas e, com uma intensidade que misturava medo e determinação, perguntou: Estamos prontos para enfrentar isso juntos? Foi quando, do fundo da escuridão, algo começou a se materializar. Primeiro, era uma luz fraca, um brilho pulsante. Mas, de repente, essa luz se expandiu e revelou uma figura. Era uma versão mais jovem de Ana, sorrindo para ela com uma tristeza profunda. Quem é você? Ana sussurrou, sua voz tremendo. Eu sou você, disse a jovem Ana com lágrimas nos olhos. Sou a Ana que você esqueceu. O que você se tornou é consequência das decisões de todos ao seu redor. O que aconteceu depois que você saiu daqui? A vida que você viveu? Foi tudo manipulado, uma ilusão. Sua mãe, Igor, eles controlaram tudo. Não pode ser! Isso não é real! Lucas berrou, olhando entre as duas Anas. Real demais, não é? Eu sou a parte de você que ficou presa aqui, disse a jovem Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. E agora você precisa decidir. Continuar a ignorar quem você realmente é ou se libertar, mesmo que isso custe tudo. Ana sentiu que seu coração disparou. O que isso significa? Significa que meus sonhos, minhas dores e minhas esperanças estão nas suas mãos. Mas tudo tem um preço. Antes que pudesse entender, a jovem Ana deu um passo em direção ao homem de branco. Você não é mais o seu carrasco. É hora de quebrar essas correntes, a menos que você escolha ficar presa na mentira. E assim, com essas palavras, a sala inteira começou a tremular. A divisão entre luz e sombra se tornou turva, e a jovem Ana começou a se desintegrar, um grito ecoando enquanto ela desaparecer. Ana olhou para Lucas, totalmente em choque. O que vamos fazer? Uma nova verdade começava a se delinear, como uma sombra dançando nas chamas de um fogo prestes a queimar tudo. A única certeza que restava era que nada seria como antes. Quando a jovem Ana desapareceu, a sala ficou em silêncio. Mas esse silêncio foi quebrado por um som distante. Um zumbido que crescia, como se algo estivesse se aproximando.
As paredes do hospital começaram a parecer menos sólidas, como se estivessem se derretendo, revelando um portal indescritível pulsando. Com energia, Ana e Lucas trocaram olhares, confusos e apreensivos. Você está pronta? Lucas perguntou, tensão na voz. E se for uma armadilha? Ana respondeu, a preocupação impregnando suas palavras. Estar preso aqui não é opção, Lucas disse, puxando-a para mais perto do portal. Mas então, antes que pudessem decidir, uma figura familiar apareceu atrás deles. Era Igor, seu rosto infundido de uma expressão que mesclava diversão e raiva. Ah, meus caros! Vocês realmente acham que podem escapar? Vejo que já conhecem o lado mais negro desse lugar. Ana se virou, seu coração pulsando como um tambor. Por que você está fazendo isso? Porque vocês eram minha obra-prima e agora vão ser as chaves para o meu verdadeiro plano. A voz dele era um veneno e um sorriso cruel se formou em seus lábios. O que você quer dizer? Lucas perguntou, a desconfiança escorrendo por sua voz. Igor, então, se aproximou. Seus olhos cintilando com uma luz malévola. Vocês não sabem, mas tudo o que fizeram, todas as suas lutas, tudo foi para me preparar. Eu criei uma versão mais poderosa de vocês. E agora, quando o portal se abrir, a verdadeira experimentação começará. Um arrepio percorreu as costas de Ana. Você quer que a gente, o quê? Se torne o que você queria? Exato, um novo tipo de humano, uma nova era com poderes além do que vocês podem imaginar. E tudo isso começa agora. A realidade começou a estilhaçar ao redor deles. O fluxo do tempo estava se desfazendo. Ana e Lucas podiam ver a vida que conheciam desmoronando. E a palavra poder ecoava em sua mente como um eco de desespero. Se não formos nós, pode ser a sua morte. Lucas gritou, lutando contra a pressão ao redor deles. Então, com um último olhar, Ana tomou a mão de Lucas. Vamos juntos, mas precisamos estar prontos para lutar, não para sermos marionetes. E naquele momento, o portal se abriu, revelando não apenas uma saída, mas um abismo de possibilidades. Enquanto avançavam, uma revelação esmagadora pairava no ar. Tudo o que conheciam poderia ser um truque. Eles poderiam ter sido destinados a algo muito maior ou a uma tragédia sem fim. A escolha estava em suas mãos e o que encontrariam além poderia mudar tudo. A escuridão tomou conta da sala. Sussurros inquietantes ecoando como se a própria estrutura estivesse lamentando. O rugido ensurdecedor que cortou o ar fez com que todos parassem. O chão tremia sob seus pés e a casa se desmoronava em um caos de luz e sombra. Ana agarrou a mão de Lucas, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? Sua voz tremia, quase perdida na escuridão. Escolham agora ou perderão tudo. O homem de branco soou mais alto, sua figura agora resplandecente como um espectro. A sala se despedaçava e os rostos familiares começavam a se desvanecer, como uma pintura borrada. Não! Ana fez uma tentativa desesperada de agarrar a imagem de sua mãe. Não! Eu não posso perder você de novo! Você precisa saber a verdade. É a única maneira de se libertar. A voz da mãe de Ana se misturava com a do homem de branco, criando uma cacofonia angustiante. Enquanto isso, Lucas olhava em volta, perdido entre a realidade e a ilusão. Quem somos realmente? Conseguiu perguntar, num fio de voz. O que estamos fazendo aqui? E então, tudo ficou em silêncio. A luz apagou e, com isso, a cena familiar desapareceu.
Estavam de volta ao corredor escuro do hospital, mas agora havia algo mais. Uma presença, algo que não estavam preparados para enfrentar. Vocês realmente acham que são os únicos aqui? A voz do homem de branco ressonava, cheia de malícia. Não estão sozinhos e nunca estiveram. Antes que pudessem reagir, uma nova figura apareceu nas sombras. Uma mulher com uma expressão familiar. Seus olhos refletiam a dor e a luta de anos. Era Sofia, a melhor amiga de Ana, supostamente morta em um acidente anos atrás. Ana! Lucas! Vocês não têm ideia do que está acontecendo. A verdade é muito pior do que imaginam. Ana mal conseguia respirar. Sofia! Mas como? A mulher interrompeu, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. Eu já sabia de tudo! O hospital não era um lugar de cura, mas um lar para aqueles que foram escolhidos. Cada um de nós foi parte de uma experiência maior. Fomos utilizados de maneira cruel. Experiência? Do que você está falando? O pânico envolveu Lucas, enquanto a realidade começava a se desdobrar em seu interior. Sofia deu um passo mais perto, suas palavras rápidas como balas. Estavam estudando nossos traumas, nossas fraquezas. Cada lágrima, cada grito foi anotado e transformado em dados para um projeto obscuro. E nós não somos as únicas vítimas. Ana sentiu como se um peso imenso tivesse se deslocado de seu peito. Mas um nó de revolta começou a tomar conta. Mas quem fez isso? Quem está por trás de tudo isso? Quem você acha? Sofia arqueou uma sobrancelha. O homem que vocês pensavam ser um salvador. Ele é o verdadeiro monstro e agora está aqui para garantir que nada se perpetue. Igor, um antigo médico do hospital que havia sido mentor de Lucas, surgiu nas sombras. Ah, como é bom vê-los juntos outra vez, meus queridos projetos. Em sua face havia um sorriso perturbador, uma mistura de alegria e desprezo. Vocês são mais do que apenas pessoas, são experimentos. Ana engoliu em seco. Não, não pode ser, isso não está acontecendo. Tudo isso foi para moldar suas mentes, torná-los peças em um jogo. O que você chamou de amor, Ana, é apenas uma manipulação. Sinto muito, Lucas, mas você foi apenas uma marionete. Continuou Igor, enquanto o riso de desprezo crescia. A revelação atingiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Lucas, seu coração partido, enquanto sentia que cada pingo de esperança se dissolvia. Você sabia disso? Eu não sabia de nada. Lucas protestou, seu rosto pálido. Não pode ser verdade. Tudo isso foi encenado para vocês chegarem aqui. E agora, o caminho à frente é incerto, emanou Sofia, com uma frieza perturbadora. A tensão era insuportável. Ana percebeu que aquilo era uma batalha. Uma luta pela verdade, mas também pela liberdade. Enquanto o homem de branco recuava na escuridão, o sentimento crescente de um abismo a engolir aumentava. O que iriam escolher? Ao mesmo tempo, os ecos de suas decisões passadas dançavam nas sombras. E com isso, apenas uma pergunta ressoava na mente deles. Quem eram eles realmente? E o que estava reservado no futuro? E então, como se a realidade estivesse prestes a estourar, um estrondo maciço fez as paredes tremerem e a estrutura do hospital começou a ruir de uma maneira aterradora. Ana olhou novamente para Lucas e, com uma intensidade que misturava medo e determinação, perguntou: Estamos prontos para enfrentar isso juntos? Foi quando, do fundo da escuridão, algo começou a se materializar. Primeiro,
Era uma luz fraca, um brilho pulsante. Mas, de repente, essa luz se expandiu e revelou uma figura. Era uma versão mais jovem de Ana, sorrindo para ela com uma tristeza profunda. "Quem é você?" Ana sussurrou, sua voz tremendo. "Eu sou você", disse a jovem Ana, com lágrimas nos olhos. "Sou a Ana que você esqueceu. O que você se tornou é consequência das decisões de todos ao seu redor. O que aconteceu depois que você saiu daqui? A vida que você viveu? Foi tudo manipulado, uma ilusão. Sua mãe e Gor, eles controlaram tudo. Não pode ser. Isso não é real." Lucas berrou, olhando entre as duas Anas. "Real demais, não é? Eu sou a parte de você que ficou presa aqui", disse a jovem Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. "E agora você precisa decidir. Continuar a ignorar quem você realmente é, ou se libertar, mesmo que isso custe tudo." Ana sentiu que seu coração disparou. "O que isso significa?" "Significa que meus sonhos, minhas dores e minhas esperanças estão nas suas mãos." Mas tudo tem um preço. Antes que pudesse entender, a jovem Ana deu um passo em direção ao homem de branco. "Você não é mais o seu carrasco. É hora de quebrar essas correntes. A menos que você escolha ficar presa na mentira." E assim, com essas palavras, a sala inteira começou a tremular. A divisão entre luz e sombra se tornou turva. E a jovem Ana começou a se desintegrar, um grito ecoando enquanto ela... "Desaparecer!" Ana olhou para Lucas, totalmente em choque. O que vamos fazer? Uma nova verdade começava a se delinear, como uma sombra dançando nas chamas de um fogo prestes a queimar tudo. A única certeza que restava era que nada seria como antes. Quando a jovem Ana desapareceu, a sala ficou em silêncio. Mas esse silêncio foi quebrado por um som distante, um zumbido que crescia, como se algo estivesse se aproximando. As paredes do hospital começaram a parecer menos sólidas, como se estivessem se derretendo, revelando um portal indescritível pulsando com energia. Ana e Lucas trocaram olhares, confusos e apreensivos. "Você está pronta?" Lucas perguntou, tensão na voz. "E se for uma armadilha?" Ana respondeu, a preocupação impregnando suas palavras. "Estar preso aqui não é opção", Lucas disse, puxando-a para mais perto do portal. Mas então, antes que pudessem decidir, uma figura familiar apareceu atrás deles. Era Igor. Seu rosto infundido de uma expressão que mesclava diversão e raiva. "Ah, meus caros, vocês realmente acham que podem escapar? Vejo que já conhecem o lado mais negro desse lugar." Ana se virou, seu coração pulsando como um tambor. "Por que você está fazendo isso?" "Porque vocês eram minha obra-prima e agora vão ser as chaves para o meu verdadeiro plano." A voz dele era um veneno e um sorriso cruel se formou em seus lábios. "O que você quer dizer?" Lucas perguntou, a desconfiança escorrendo por sua voz. Igor então se aproximou, seus olhos cintilando com uma luz malévola. "Vocês não sabem, mas tudo o que viveram, todas as suas lutas, tudo foi para me preparar. Eu criei uma versão mais poderosa de vocês. E agora, quando o portal se abrir, a verdadeira experimentação começará." Um arrepio percorreu as costas de Ana. "Você quer que a gente, o quê? Se torne o que você queria?" "Exato. Um novo tipo de humano. Uma nova era com poderes além do que vocês podem imaginar. E tudo isso começa agora.
A realidade começou a estilhaçar ao redor deles. O fluxo do tempo estava se desfazendo. Ana e Lucas podiam ver a vida que conheciam desmoronando. E a palavra poder ecoava em sua mente como um eco de desespero. Se não formos nós, pode ser a sua morte, Lucas gritou, lutando contra a pressão ao redor deles. Então, com um último olhar, Ana tomou a mão de Lucas. Vamos juntos. Mas precisamos estar prontos para lutar, não para sermos marionetes. E naquele momento o portal se abriu, revelando não apenas uma saída, mas um abismo de possibilidades. Enquanto avançavam, uma revelação esmagadora pairava no ar. Tudo o que conheciam poderia ser um truque. Eles poderiam ter sido destinados a algo muito maior, ou a uma tragédia sem fim. A escolha estava em suas mãos, e o que encontrariam além poderia mudar tudo.